Tô na minha hora de almoço. Podemos continuar com as aulas do método de soldagem. Legal. Afinal, eu quero virar um soldador. Tudo bem. Rapaz, essa aqui é a soldagem a arco elétrico pelo processo de eletrodo revestido. Esse é um dos mais importantes métodos de soldagem, porque é muito usado nos variados tipos de indústria metal-mecânica e metalúrgica. Arco elétrico? Mas afinal de contas, o que é esse tal de arco elétrico? Bom, para entender o que é o arco elétrico, nós vamos ter que estudar uma outra coisa, a corrente elétrica. Você sabe que toda a matéria do universo é formada por átomos, e que esses átomos têm elétrons, que são partículas negativas que giram ao redor de um núcleo. Pois bem, a corrente elétrica se forma quando temos um movimento ordenado desses elétrons. Esse movimento pode se dar sempre no mesmo sentido. E aí a gente tem a corrente contínua. Ou ele pode acontecer ora num sentido, ora no outro. Aí aparece a corrente alternada, que é o tipo de corrente que a gente recebe em casa através das linhas de transmissão de energia elétrica. Bom, já vi então que a corrente elétrica é fundamental neste processo de soldagem, né? É mesmo. Na soldagem a arco elétrico, o eletrodo, que é esta haste aqui, é aproximada do metal de base assim. É bom lembrar que nessa soldagem o eletrodo corresponde ao polo positivo e o metal de base corresponde ao polo negativo. Um rápido contato entre a alma do eletrodo e a peça a ser soldada é suficiente para fazer o que nós chamamos de abertura do arco elétrico. Interessante, não é? Bom, mas agora vai ficar mais interessante ainda, porque nós vamos ver como é que o arco elétrico se forma. Este esquema representa a soldagem a arco elétrico. Aqui nós temos o eletrodo com carga positiva. Aqui embaixo está o metal de base com carga negativa. Quando aproximamos um do outro, os elétrons livres acelerados se chocam com átomos e moléculas. Esse choque e a alta temperatura dessa região ionizam o gás existente na coluna do arco, deixando-o eletricamente carregado neste espaço aqui. Aí pronto, está aberto o arco elétrico, que gera calor suficiente para fundir o metal de base e o eletrodo, criando a poça de fusão. Mas para que tudo isso aconteça, seu Manuel, você tem que ter o equipamento certo, que seja capaz de fornecer a tensão e a polaridade adequadas para cada tipo de trabalho que você for fazer. Como, por exemplo, o transformador retificador e o gerador. Esses aparelhos se encarregam de transformar a energia da rede de distribuição elétrica. Normalmente, a energia que chega às nossas casas tem grande tensão e baixa intensidade de corrente. Para a soldagem, a gente precisa justamente do contrário. E é isso que esses aparelhos fazem. Eles diminuem a tensão e aumentam a intensidade de corrente que chega pela rede de distribuição. Puxa, Ananias, você entende mesmo disso, hein? Eu não trabalho diretamente com esse tipo de soldagem, mas a gente que é do ramo, né, precisa estar sempre bem informado. Olha aqui, seu Manuel. Normalmente a gente trabalha com corrente contínua, mas o tipo de corrente e a polaridade dependem do tipo de revestimento do eletrodo utilizado. Com a corrente contínua, a gente pode variar a polaridade, ou seja, nós podemos usar a polaridade direta, que é aquela em que a peça a ser soldada é o polo positivo e o eletrodo é o polo negativo, como a gente acabou de ver no esquema. Esse tipo de polaridade fornece mais calor à peça, permitindo a solda com maior penetração. Essa é uma soldagem com polaridade inversa. As principais diferenças entre as polaridades direta e inversa são as seguintes. Aqui, o metal de base é o polo negativo e o eletrodo é o polo positivo. Essa polaridade fornece mais calor ao eletrodo do que ao metal de base e serve para fazer cordões com menor penetração. Como você viu, o processo de soldagem por eletrodo revestido é muito interessante. E este é um dos lugares onde ela é usada. O que você ainda não viu é que existem vários tipos de soldagem. Seu Jorge, por favor. O seu Jorge é encarregado da parte de soldagem desta linha de produção e vai nos dizer quais são os principais tipos de soldagem que usam o arco elétrico.
Bem, nós temos a soldagem a arco pelos processos eletrodo revestido, TIG, MIG-MAC, arco submerso, plasma e outros. Obrigado, seu Jorge. Existem vários tipos de soldagem que usam arco elétrico. Só que na teleaula de hoje nós vamos estudar especificamente a soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido. Os outros tipos você vai aprender em outras teleaulas que vão vir por aí. Então nós vamos começar falando da proteção da poça de fusão. O que será a proteção da poça de fusão? E no processo de soldagem a arco elétrico com o eletrodo revestido, a proteção é dada pelo revestimento do eletrodo. Espera um pouquinho, eu não entendi. Não, mas é fácil. Basta estudar as características dos eletrodos revestidos. Você quer ver? Olha aqui. Esse daqui é o nosso eletrodo revestido. Pois muito bem. Se você observar bem aqui, olha, ele tem duas partes distintas. Uma aqui no centro e outra por fora. Essa parte central do eletrodo recebe o nome de alma e a parte de fora recebe o nome de revestimento. A alma pode ou não ser da mesma natureza que o metal de base. Isso porque muitas vezes o revestimento tem elementos que complementam quimicamente a alma. Normalmente o revestimento é formado por elementos de liga, desoxidantes, estabilizadores de arco, formadores de escória, materiais fundentes e materiais que formam a atmosfera protetora. Nem precisa dizer, Silva, já sei. Tanto a composição da alma como a do revestimento podem variar de acordo com os materiais a serem soldados. Olha aqui um desses eletrodos. Além da proteção contra a contaminação com elementos da atmosfera, o revestimento tem outras funções, como reduzir a velocidade de solidificação do metal fundido através da escória, facilitar a abertura do arco e estabilizá-lo, facilitar a soldagem em diversas posições e etc. Mas você tem que escolher o eletrodo certo para o tipo de trabalho que você vai executar. E como saber qual é o eletrodo certo? Mas isso é fácil, porque eles já vêm classificados através de um conjunto de algarismos e letras. O primeiro E é de eletrodo. Os dois primeiros algarismos indicam o limite mínimo de resistência à tração que o metal de solda permite. Esses dois primeiros algarismos devem ser multiplicados por 1000. Essa resistência deve ser expressa em PSI, que é a sigla para a unidade de medida de pressão, equivalente a 1 libra-força por polegada quadrada. Esse terceiro dígito aqui pode ir de 1 a 4 e indica as posições de soldagem nas quais o eletrodo pode ser usado. Este quarto dígito pode ir de 0 a 8. Ele indica basicamente o tipo de revestimento e tipo de corrente e polaridade que podem ser usadas com o eletrodo. Vamos imaginar um eletrodo com esses algarismos e letras. E 60, 13. O E indica eletrodo. Esse 60 indica que o limite mínimo de resistência à tração é 60.000 PSI. O 1 indica que este eletrodo pode ser usado em todas as posições de soldagem. E, finalmente, o 3 mostra que esse eletrodo pode ser usado com corrente contínua de polaridade direta ou inversa e com corrente alternada. E é um eletrodo do tipo rutílico. Alguns eletrodos são muito sensíveis à umidade. Eles devem ser guardados em estufas especiais, de acordo com as recomendações do fabricante. Assim, você garante um desempenho sempre bom dos eletrodos revestidos. Agora vamos ver como é que se põe a mão na massa? Primeiro é preciso se lembrar do equipamento de segurança. As luvas, avental, máscara protetora, touca, perneira, mangote e botas de segurança. São itens fabricados com materiais leves e isolantes que protegem a pele de queimaduras e os olhos da ação dos raios luminosos gerados no processo de soldagem. Agora é a vez do equipamento de soldagem. A fonte de energia, que como você já sabe, pode ser um gerador ou um transformador retificador, ou ainda um transformador. O porta-eletrodo, que prende o eletrodo e o energiza, o grampo de retorno, que é preso à peça a ser soldada, ou a tampa condutora da mesa sobre a qual está a peça. Ele faz a função de polo positivo ou negativo, dependendo da polaridade em que se está trabalhando. Aí é só começar a soldar. Depois de feito o cordão, o soldador usa a picadeira, um tipo de martelo para retirar a escória. Por último, é a vez da escova de fios de aço, que serve para limpar o cordão de solda.